água de Rio Jeba. Ele fala ainda de como, se esse concretizar Guiné-Bissau, não vai conseguir exportar seus próprios recursos marinhos, mas também e sustentar de como a perda econômica, social e ecológica está na torna cada vez mais preocupante. A perda em termos econômico, social e ecológico é cada dia mais preocupante. Então, é urgente ter esse instrumento para gerir recursos na água, sobretudo daqueles dois principais rios da água doce, para poder fazer face às mudanças climáticas, às necessidades de autossuficiência alimentar, mas também de conservação da biodiversidade. O principal motor da conservação são os rios, um ecossistema que eles vão permitir alimentar ou restaurar. Acho que se a Guiné-Bissau vai conseguir no quadro de apoio com parceiros externos, se dotar de instrumentos para gerir este recurso importante, acho que a Guiné-Bissau vai conseguir atingir a autossuficiência alimentar até exportar os produtos alimentares para fora. No nome do Ministro de Recursos Naturais, Fátima Cássimo Assad, e falei de como efeitos de alterações climáticas e sendo coisas que estão verificadas na Rio Jeba, que sendo o maior reservatório de água doce de África Ocidental. O país dispõe de abundantes e importantes recursos em água, embora com grau elevado de vulnerabilidade, como demonstram vários estudos nacionais. Daí a necessidade imperiosa do país elaborar e implementar a abordagem de gestão integrada de recursos em água, instrumento esse já em curso de implementação nos países subregionais. A bacia hidrográfica do rio Kayanga-Jeba, que na parte guinense tem o nome de Rio Jeba, é o maior reservatório de água doce de África Ocidental. Atualmente, mesmo sem estudos aprofundados sobre esse potencial, pode-se notar a degradação qualitativa e quantitativa acentuada deste recurso. Os efeitos nefastos das alterações climáticas, obras de realização e exploração de infraestruturas hidráulicas, nomeadamente barragens, hidráulica, hidroelétrica e de retenção montante de Jeba, são, entre outros fatores, que explicam o fenômeno e da sua superfície. É seminário de lançamento de inquérito sobre elaboração de plano de ação de Programa Nacional de Gestão Integrada de coisas que tem na Rio Jeba e MISTI apoia países, incluindo Guiné-Bissau, na adota instrumentos de gestão e governação de coisas que tem na mar e reforça-se capacidade de adaptação de efeitos de mudanças climáticas nesse setor. Ao nível político, dos gente que manifesta candidata para a liderança da Assembleia de Povo Unido, Partido Democrático de Guiné-Bissau, a PDGB deposita sua candidatura junto da Comissão Organizadora do 2º Congresso de Formação Política Desenvolvimento com Brahma Siga. Informou a secretária da Comissão Organizadora do Congresso, Garcia Bideta, para jornalistas depois da mandatária de candidatura de presidente em exercício, Nuno Gomes Nepiam, depois da sua candidatura. O processo não corre muito bem. Sumagua acaba de assistir a entrega de candidatura e tem apenas 2 candidaturas entregadas. Portanto, não espera como ainda tem mais candidatos e porque falta ainda algumas horas para ficar a hora que é estipulado. Será 4 horas da hora. Portanto, esta de mostrar como um partido aberto, um partido de liberdade, um partido que está pautado para o princípio democrático, um partido que conseguiu está conseguindo gerir esse problema interno. Não espera de forma que não organiza o Congresso, tudo não correndo bem, não sai mais forte, não sai mais coeso para o próximo embate eleitoral, porque não se como é o processo, ele ainda acaba só na sala do Congresso, mas ainda vai para seguir para o tribunal. Portanto, a não tem que trabalhar direito para dar exemplo a outros partidos também, como é que o processo está organizado para partidos democráticos, que para o sempre. Entretanto, perguntar sobre dirigentes com problema no partido, se ainda vai ou não ao Congresso, Garcia Bideta falou como aqueles que fazem parte da Comissão Nacional ou Comissão Política e delegados para a inerência do Congresso desde que entrega essa carta de desvinculação. Eles e militantes do partido estavam em órgãos nacionais do partido, me se falou Conselho Nacional e Comissão Política. Alguns saem lá e a nós
Se uma alguém fala, a PUPDGB é um partido aberto, não vai servir a ninguém. E tem dias que não vai para a inerência. Ela, se uma alguém faz parte de órgãos, ela não vai para a inerência. Salvo quem entrega a Bahia pedido de desvinculação com o partido. Portanto, ela é por bem, porque entrega uma carta e falando com ela e muda para o outro lado. Ou deixa de fazer política. Agora, aqueles que estão ativamente, apesar de bem ser do partido, apesar de atitude que assumir, mas não tem que servir a ninguém. Quem merece vai ao Congresso, se uma galera mostra, ele não vai ao Congresso. Segundo o Congresso Ordinário da PUPDGB, de acordo com a Comissão Organizadora, é previsto que 1.301 delegados que recebem em diferentes regiões na terra. Notícia para finalizar no próximo serviço informativo. Mais de 65 enfermeiros de Forças Armadas Revolucionárias de Povo acabaram a formação que estava dado para Forças Armadas Portuguesas para poder responder assim eficazmente à necessidade desse ramo de Forças Armadas. Mais detalhes com Elisângela dos Santos. Formação dada para elementos de Marinha de Portugal que estão ali na Guiné-Bissau e os militares recebiam ao ser referir os diplomas, Gosse está mais preparado no exercício de seus trabalhos. Na ato, o vice-chefe de Estado-Maior do Exército fala com uma maneira que torna a ter mais a relação com Portugal é muito bom para a Guiné-Bissau. Para ele, Gosse militares estão mais na altura de Judaquim que na verdade não precisa. Início de retoma de relações que existiam antes entre Força Armada Guineense e Força Armada Portuguesa. Nós sentimos bem, nós não vai Estado-Maior com a iniciativa que tem, então nós sentimos como a gente fazer um esforço enorme, conseguir enquadrar nós jovens, está muito bem enquadrado para tal, que por ficar ali, nós temos agradecimento para eles. Também para vós, que receber essa formação, nós não pedimos como e bom empenho nessa formação, porque e não fica só para ali. Isso significa como a tem que levar para transmitir outro guindes, para transmitir outro guindes para melhor segurar a vida. Não pode olhar como a nossa militar, não precisa de socorros, hora que alguém apanha no combate. E tem que ter conhecedor da área que pode salvar, que vida que não pode perder. Dia seguinte que matina esse curso, o Sr. José Pedro, ele de Marinha de Portugal, fala como objetivo do seminário e para militares formação para poder formar outro guintes. O objetivo era proporcionar condições a um conjunto de militares guineenses para que, a posteriori, possam prosseguir no esforço de formação, ora dos elementos das Forças Armadas, ora da sociedade civil. Estas edições de formação que acabei de elencar foram desenhadas para que permitisse esse futuro próximo. Na nome da formandos, Maio Lopes, guarda-se gesto Marinha de Portugal. Eu gostaria, primeiro, de agradecer a oportunidade que nos deram de podermos assistir mais uma formação e de podermos aproveitar ferramentas importantes para a nossa vida profissional. É de salientar que esta formação é de grande importância, tanto na vida individual assim como na vida profissional, porque os módulos cá aprendidos, a matéria que nós aprendemos aqui é muito importante tanto no desempenho individual assim como no desempenho profissional. Tendo em conta a conjuntura mundial, vimos que é muito importante adquirirmos os conhecimentos que nós adquirimos durante esta formação. Formação com 10 meses de maio e treinar elementos de manga setor de Forças Armadas, caos junta na mesma sala e receber diploma. Na Sul, concretamente na Buba, que o juiz-presidente do Tribunal de Quilterra fala com uma questão de violações de meninos, disputa sobre posse de terra com questão de feitiçaria, que está acabando mortes, suma principais assim problemas que está registrado naquele tribunal. Antônio Nhaga, que na papel parado de Solman na semana passada, e fala com uma hora que o assunto está ligado com meninos e está tendo tratamento especial automaticamente. Nós aqui, entre os problemas, temos o problema da criança, gravidez precoce, violação das crianças, mas também temos outros problemas que é a disputa de terra, crime, homicídios, feitiçarias, que se esboca em homicídios, mas no tribunal, aqui nós fazemos o que é possível. Conseguimos julgar e condenar os criminosos. O processo ligado com a criança tem tratamento especial? Sim, os processos das crianças normalmente consideram esses processos são processos urgentes. Quando chegam aqui, nós fazemos com muita urgência, porque se trata de quem não tem como, quem se encontra em condição de indígenas, então é tratado normalmente como urgência. Na mesma entrevista, o juiz-presidente do Tribunal de Buba, Antônio Nhaga,
pela como em algumas ocasiões está já a interferência de famílias na resolução de problemas. Sim, dificulta o nosso trabalho, mas isto já depende da capacidade do Ministério Público em verificar a informação e, consequentemente, acusar. Aqui não está um elemento da delegacia do Ministério Público que poderia fornecer-nos informação detalhada, mas eu sei que aqui há homens competentes que conseguem, portanto, a resolver essa questão da família. Em termos de funcionamento? Como está a ver, o nosso tribunal assim é que funciona. Já há pouco tempo que nós conseguimos essas instalações com iluminação, que não é suficiente, mas já inicia a funcionar porque temos uma nova equipa, que são esses novos jovens. O nosso rosto desse tribunal, o enquadramento desse tribunal já mudou completamente, porque como eles trabalham, atas que eles nos fazem, a dinâmica que este tribunal tem hoje, não tinha já nos tempos passados. Isso quer dizer que este nosso país precisa de uma nova geração de novos jovens no aparelho do Estado para impulsionar os serviços do Estado em geral. Tribunal de Buba e um tribunal que tem a responsabilidade para resolver problemas de toda natureza naquela zona sul de Notera. Reportagem de Brahma Siga. Falta de seguimento de orientações de técnicos e Guiné-Bissau no risco de grandes ventos, catástrofes naturais e desastres. Alerta e facido ontem para porta-voz do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros durante o programa no Segurança de Rádio Solmansi. Francisco Correia falou com uma situação que o Guiné-Bissau não enfrenta e muito grave, não daqui afirma como nenhum país no mundo que pode evitar catástrofes naturais. É uma coisa muito grave e assustador para países que mistem proteger a população ou próprio seu patrimônio. Então, se alguém falou como você é alto risco, que é tipo de preocupação que eu tenho que pôr no sentido como não tenho que fazer isso. Para ver que nenhum país no mundo que pode evitar para qualquer catástrofe natural acontecer. Nenhum país. Que tudo meios que tem é que pode. Mas é poder minimizar os impactos negativos. Para se não fazer isso, é poder minimizar impactos que pode ter. Imaginando se tem um nível de subida de água a nível de capital Bissau, que já tem que um dique grande que pode parar que águas para subir para a terra, para ver como é plano, e tem uma inclinação que está favorecendo para subir rapidamente. Então, se já tem um tipo de tampão que pode travar e não subir para a casa dele. Mesma coisa com o vento. O vento está aumenta a velocidade consoante e não favorece como é que tem um tipo de árvore que pode travar, então que velocidade que não vem. Se chegar na casa dele, ele tem que causar danos para ver e já tem travão. Francisco Correia e pedindo também a população para repartir sem corta ramos, sem árvore, que está protegendo vento na casa. Ora que na poda, no momento, é uma árvore que está resistir ao impacto de vento. Ou uma árvore que não ameaça a própria casa. E é obrigatório para o podar, para ver que se você podar, e pode vir causar danos. Mas poda, e mais cedo, para janeiro, fevereiro, e na chega junho, julho, então já isso andar já mais novo, e está tendo já mais tampão para qualquer vento. Agora que não decidi podar, nesse momento, e uma árvore que não ameaça próprio, não vida, e não patrimônio, e não bens que não tem nada. Lá não pode podar. Se você podar, e cada pisado já para ver que ramos tudo sai e fica quase tronco. Que esse tronco logo mantém mais com resistência. Francisco Correia pediu também gente para bater desliga tudo materiais eletrodomésticos, sobretudo telefone, para evitar assim prejuízos. Eletrodoméstico e pecador que está ligado. Então, a hora que não já como a chuva não atinge e não começa com o vento, não pode desligar tudo. Não desligar o televisor e geleira e qualquer que seja eletrodoméstica que você tem na casa, ou pode desligar. Até telefone? Claro, telefone e um aparelho muito potente. Se não tem, não dá entender como é pequenino, mas se tem potência grande na traição de raios para que tem arrebentamento. Qualquer arrebentamento que eletrodoméstico está acaba para queimar na casa tudo, você ficar na zero, com quem não culpa. Então, telefone não obrigado. Hora que raio não arrebenta, não obrigado desligar, não guardar até hora que para não começar a utilizar. Mas a maioria, cada vez que ela começa a sair na rua, a luz não ligar, não sei o que. Isso aí causa a manga de danos, principalmente na tímpano, outro polo no bolso, e dá atenção e rebentar sensível para ver que. E que a traição
de própria descarga elétrica de raios. Diante de manga de ameaças ou fenómenos naturais, está na apoio também Guiné-Bissau na situação de urgência e emergência. Reportagem de Marcelino Yambi. Informações de última hora está contando com o Presidente da República e acaba de contar gosto com uma hora que está 1 hora mais 50 minutos e na vai fazer divulgação de novo elenco governamental. Formação de governo e custa com perado há quase um mês desde que o Presidente da República e dissolve o Parlamento. Goste e resta-se de elenco governamental que vai dirigir até eleições de 18 de dezembro próximo. Uma informação para acompanhar mais detalhes na bloco de 4 horas na português. Na desporto futebol, com a Seleção Nacional de Futebol, os Jurtus na de Fronteira nesta quinta-feira, se rival de São Tomé e Príncipe na Marrocos na primeira jornada de jogo de fase de grupo de apuramento para CAN Costa de Marfim 2023. Mais detalhes com o jornalista desportivo Igera Costa. Seleção de futebol de Guiné-Bissau, Jurtus, na de Fronteira esta quinta-feira, São Tomé e Príncipe, no jogo de primeira jornada de fase de grupo de apuramento para CAN Costa de Marfim 2023, estádio Marrakech de Marrocos, e na Baiceiro Casa de Jurtus, campo cupistado para Bia Estádio Nacional 24 de setembro e negaram para CAF e Suma FIFA para receber jogos internacionais. No jogo que na disputaram na ES de tarde, Jurtus na Bade Fronta Falcões e Papagaio de São Tomé, no jogo referente à primeira jornada do Grupo A de qualificação para Campeonato Africano Nações CAN 2023 que na realizaram na Costa de Marfim. No jogo de esta quinta-feira entre Jurtus de Guiné-Bissau frente a Falcões e Papagaio de São Tomé e na ser disputado no estádio Marrakech de Marrocos, hora que está 4 horas tempo de Guiné-Bissau. Para essa partida, selecionador nacional de futebol Bassirou Kandé e convoca 23 jogadores de recordatório como 2 seleções de Palov e Jugabadja 2 partidas oficiais nos jogos de pré-eliminatória para a fase de grupo para o Mundial Qatar 2022, onde que Guiné-Bissau vence todos os jogos. Na primeira mão que disputaram na São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau ganha São Tomé e Príncipe para 1-0. E no jogo de segunda mão que disputaram na Bissau, no Estádio Nacional 24 de setembro, Guiné-Bissau vence São Tomé Príncipe para 2-1. Herói de as 2 partidas, José Mendy, que marca 3 golos nas 2 partidas e grande ausente na lista de convocados de Mr. Bassirou Kandé para jogo devido à lesão. Ouvido para a voz de paz, povo de Guiné fala. No país que não vive a oportunidade que tem para jovem. Como que não podemos ter na tomada de decisão? Não há dado oportunidade. Mensagem de voz de paz, iniciativa para a consolidação de paz. Já na novas outros teras com o grupo de resposta à crise global sobre custos de comer, energia com finanças e apresentar nesta quarta-feira na sede do ONU mais novo relatório que foca em impactos causados pela guerra na Ucrânia. Secretário-Geral das Nações Unidas participa no lançamento, num que fala como depois de 3 meses de invasão russa à Ucrânia, o mundo enfrenta uma nova realidade. António Guterres fala que uma guerra está na ameaça e cria uma onda sem precedentes de fome, com caos econômico e social na beira de acontecer. Chefe da ONU fala que não tem nenhum país que está influenciado para a crise na Ucrânia. Chefe da ONU conta como está a trabalhar com 2 partes no conflito, mas que e anuncia qualquer coisa a mais em público e pode ameaçar chances de sucesso do plano e reforçar uma situação onde o silêncio diplomático é necessário. António Guterres fala ainda como e tem solução para essa crise global, sim uma solução para a crise econômica no mundo, no desenvolvimento e para aquela é preciso agir goce para salvar vidas e meios de subsistência no próximo mês, próximos meses, ainda com anos com a BIM. Ouvido para a voz de paz, povo de Guiné fala. Cachorro que está assinado monte aqui dia que lá na queima. Se pensa como dia que boia búfalo que dia que vou falar cachorro para matar que costuma ser capumba. E cana pudi. Jovens devido preparados. Segundo, para eles oportunidade. Mensagem de voz de paz, iniciativa para a consolidação de paz.
E ponto final nessa edição de Novas na Criol, contado para mim, o Sumane Maneco, técnica de Joãozinho Lopes. Notícias na Ribantena, hora que está 4 horas na língua portuguesa. Até lá, continua a Rádio Sol Mansi, que voz de paz na Guiné-Bissau.